Olá, bom dia, glória a Deus. Estamos novamente juntos para meditarmos na palavra de Deus, meditarmos nas coisas que dizem respeito a uma vida com Deus. Estou ajeitando aqui a câmera, tudo bem? Aguardando aqueles que estarão conosco. Ótimo, já estamos vendo aqui alguns irmãos, o João e a Camila. Camila Moreira também está conosco. Bem-vindos. Minha esposa também. Até minha esposa, olha só que bom. Estamos juntos para meditar na palavra de Deus nesta manhã. Bem-vinda, Renata. Ótimo. Bom dia a todos. Esperamos que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, um dia de comunhão. Lidiane também entrou, bom dia. Ótimo, a Flávia. Juraci, bom dia, Juraci. Bem-vinda. Estamos juntos nesta manhã e, como eu sempre costumo fazer, nós vamos meditar na palavra de Deus. Flávia também, bem-vinda. Bom dia. Estamos juntos. E o que é importante para nós é que, ao meditarmos naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra revela, nós tiramos proveito disso, não só no sentido de acumular algum conhecimento, mas principalmente entendendo que essas palavras foram dadas a nós para que por elas nós pudéssemos entender o propósito de Deus. Ótimo. Parece que está gravando no Face. Estão me perguntando aqui. Alguém está tendo algum problema? Me avise, por favor, com o som ou com a imagem. Ok. Eu vou tentar melhorar aqui. Muito bom. Bem-vinda, Irene. Avediz, que saudade. Muito bom ter você com a gente aqui. Um amigo muito querido nosso. Irmani, Maria Fré, bem-vinda, Maria. Saudade de vocês. Glória a Deus. Muito bom. Vamos então começar a nossa meditação na palavra hoje. Eu quero abordar um ponto muito interessante. Nós, às vezes, duvidamos de Deus. Duvidamos da bondade de Deus. Às vezes nós enfrentamos algumas dificuldades que são muito grandes e essas dificuldades nos abatem e nos fazem, às vezes, entristecer a ponto de argumentarmos ou perguntarmos por que estamos passando por aquilo por tanto tempo, com tanta dificuldade, e aí vem aquele pensamento, né? E a gente sabe de onde vem esses tipos de pensamento. Deus não me ama, Deus não é tão bom assim. Exatamente isso que o nosso inimigo quer que pensemos. E aí nós precisamos, então, entender como funciona esse processo. Eu vou tentar abordar isso nesta manhã. Eu gostaria que você me ajudasse já orando para que aquilo que for dito aqui possa encontrar um espaço favorável dentro de cada um de nós. Muito bem. Bem-vindos, então, Cláudia, Rosimeire,
Denise, Raquel, Dantas, muito bem-vindos. Glória a Deus. Eu quero ler aqui o primeiro texto que eu separei, que começa mostrando Deus falando com o seu povo quando estava já com esse povo que ele tirou do Egito. Ele tinha prometido a Abraão entregar aos seus descendentes uma terra que desde aquele tempo já era chamada de Terra Prometida. É uma terra que Deus prometeu para Abraão e os seus descendentes. Então, os israelitas ficaram escravizados no Egito durante 430 anos. Deus, então, tirou Israel de lá e quando falou para o seu povo já saindo do Egito, Deus falou da seguinte maneira através de Moisés: que eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Isso está em Levítico, no capítulo 11, no verso 45. Então, quando Deus está dizendo para os seus filhos, para o seu povo, para que eles fossem separados e se santificassem, e ele disse: porque eu sou santo, eu quero que vocês também sejam santos. Muito bem. Aí nós temos a questão de entendermos o que é a santidade de Deus, quais são as características desta santidade. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a bondade de Deus é a característica, talvez principal, da sua santidade. Deus é bom em todo o tempo. Nós temos o hábito, aliás, de repetir esse texto: Deus é bom em todo o tempo. E esta bondade é resultado da própria santidade de Deus. Deus, por ser santo, puro, não existe espaço nele para o mal. Lógico, não é isso? Então, a santidade de Deus é que manifesta a sua bondade. O fato de Deus ser santo, ok? Não há possibilidade de Deus fazer mal. Então, quando nós estamos passando por algumas dificuldades, na realidade Deus permite, e creio até que através dessas dificuldades nós estamos sendo lapidados, transformados, sendo fortalecidos, porque imagine como nós seríamos se não tivéssemos nenhuma dificuldade e tudo corresse ao nosso favor, tudo fluísse a nosso favor. Nós já somos difíceis com as dificuldades, imagine então se não tivéssemos nenhuma. Agora, Deus está falando para que nós busquemos essa santidade e às vezes a mentalidade religiosa confunde santidade com uma atuação estética, com um comportamento elaborado pela mente humana, uma mente religiosa. Então, às vezes, a roupa, para uma grande maioria, define isso. Então, são regras que os homens tiraram de uma forma equivocada do próprio texto bíblico para estabelecer uma conduta como se aquilo fosse
realmente a vontade de Deus. Esse é um grande problema quando nós não discernimos a vontade de Deus. E uma das coisas que nós precisamos, então, é buscar esse entendimento, esse discernimento. No mesmo capítulo, no versículo, aliás, no mesmo livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 7 e 8, olha só o que Deus está falando. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Deus é aquele que nos santifica. Portanto, uma coisa é nós desejarmos a santidade e, ao mesmo tempo, entendermos que não há em nós capacidade suficiente para nos tornarmos santos por nós mesmos. A santidade de Deus, o amor de Deus, se manifesta na ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre nós para que ele nos santifique, para que a presença dele em nós revele esta santidade, manifeste e opere esta santidade, isto é, ele vai transformando a nossa mentalidade, os nossos sentimentos, porque assim nós vamos permitir que ele em nós realize tudo que ele deseja para nós, e ele deseja para nós sempre o melhor. Sempre o melhor. Então, algumas dificuldades servem para tirar o que não é bom em nós, ou para nos fortalecer a praticar aquilo que ele quer, a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a ação do Espírito em nós que nos santifica. Veja só como nós precisamos discernir essa bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele abençoou Abraão e veja só, ele avisou que Abraão teria uma grande descendência e essa descendência seria peregrina em terra estranha e viveria escravizada por 400 anos em terra estranha. Agora, nós temos o texto que mostra como Deus é misericordioso. Veja só, em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus está fazendo a aliança com Abraão, ele diz o seguinte: disse Deus a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja aqui algumas revelações. Primeiro, a terra que Deus prometeu a Abraão era uma terra em que Abraão já tinha percorrido, conhecido
morado. Ele estava num lugar que Deus prometeu a ele e à sua descendência. Porém, isso levaria 400 anos, ou exatamente 430 anos. E por que 430 anos? Deus está falando que eu estou esperando esse tempo para ver se os amorreus se arrependem e mudam. Esta é a santidade de Deus. Esta é a bondade de Deus. Deus poderia ter feito isso de outras maneiras, mas ele resolveu fazer assim, para que através do seu próprio povo, nesta civilização estranha, idólatra, pagã, lá naquele lugar, pensando que estavam dominando um povo que tinha o nome de Deus sobre si, os descendentes de Abraão, os que eram então portadores da promessa de Deus. Eu acho que nós fazemos mais ou menos a mesma coisa que aquele povo no Egito, o povo de Israel pensava. Ora, se Deus é bom e poderoso, por que nós estamos aqui escravizados? Por que estamos aqui nestas condições? Eles não tinham ideia do que iria acontecer. Nós temos facilidade de percebermos tudo isso pela leitura daquilo que foi escrito, a história, a realidade. Então Deus preparou esse povo, talhou esse povo para que eles pudessem ser instrumento de Deus na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia. E aí esse povo sai do Egito com riquezas que eles não poderiam imaginar, com uma condição que eles não tinham a menor ideia do que poderia acontecer durante todo o seu período de deserto e de peregrinação. Deus é bom, gente. Deus é bom. Então, o que nós estamos precisando é discernir que essa bondade não é somente para nós recebermos de Deus, mas ao recebermos, transmiti-la também, praticá-la. Porque às vezes nós falamos, Deus, eu quero ser santo, mas se eu não quero ser bom, não há como ser santo. Não há como ser bom e santo na nossa natureza carnal. Precisamos então da natureza divina que nos foi dada na pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos santifica, como já disse há pouco. Portanto, é a ação do Espírito em nós que vai fazer a diferença. E os apóstolos do Senhor entenderam isso. Eles começaram a viver isso no seu dia a dia. Foram perseguidos, foram martirizados até, mas eles tinham no seu coração o entendimento que a santidade de Deus os possuía. E esta santidade os levou a realizar a obra, a completar cada um o seu chamado, o propósito que Deus tinha para eles. Eles então foram os instrumentos de Deus para a manifestação da graça e a propagação das boas novas do Evangelho. É muito importante que nós entendamos isso para não alimentarmos religiosamente a mentalidade de uma carreira evangélica. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente hoje está muito mais preocupado com as suas promoções
eclesiásticas. Eu comecei como um cristão normal, agora eu almejo o diaconato, depois o presbitério, depois o pastorado, depois o apostolado, como se isso fosse uma carreira, como se isso fosse algo que se promove na força, no esforço natural. Quando a Bíblia fala para nós estudarmos a palavra, nós precisamos entender que estudar a palavra é para o nosso proveito pessoal, crescimento no conhecimento e da graça de Deus, relacionamento com a verdade, relacionamento com a palavra, e é esta palavra que nos santifica. Jesus disse isso quando estava orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando eu me interesso pela palavra, esta interação com a palavra acaba sendo uma forma de purificar-me, de santificar-me, na medida em que eu me entrego a ela. Eu a aceito, eu me submeto a ela. Aliás, quando eu creio nela, essa é a grande diferença. Quando eu creio na palavra, é a santidade da verdade, a pureza da verdade, que a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, a verdade é o Espírito Santo. Jesus falou: quando eu for, vou mandar outro consolador, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, não vê, não percebe. Então, é esse conjunto do Espírito Santo e a palavra, porque o Espírito Santo é que inspirou a palavra, o autor da palavra. É fácil entender isso. Maria, mãe de Jesus, era noiva e virgem quando ela engravidou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus e Maria. O Espírito Santo gerou a palavra. O Espírito Santo e a palavra são um. Agora, esta palavra em nós nos santifica, nos purifica, na medida em que nós cremos, ao praticarmos porque cremos, que vai fazer a diferença. Então, agora muita gente entra no processo religioso para fazer disso uma carreira. Quando é esta mentalidade, eu estudo a palavra para falar para os outros. Eu estudo a palavra preocupado em impressionar os outros. Gente, nós precisamos de entendimento. Que a palavra, primeiro, é para mim. Eu é que preciso dela. Na minha vida pessoal, para tudo que eu sou e estou vivendo. E ao transferir isso que eu estou vivendo em mim, é que vai fazer diferença na vida de alguém. Esperamos que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Há um processo em tudo isso. Muita gente quer isso do dia para a noite. Isso leva tempo, gente. Nós estamos nos convertendo a cada dia. Então, quando nós entendemos esse processo, esquecemos a carreira. A carreira é uma só. É viver a vida para Deus, com Deus, e permitir que Ele se manifeste para nós e através de nós. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é o Evangelho manifesto.
Cristo em nós é a santidade de Deus. Cristo em nós é a bondade que nós não temos por causa do pecado. Não há um justo sequer. Então Cristo veio, o Espírito Santo veio para nos santificar. E esta santidade, se nós a desejamos, vai nos levar a meditar se os nossos atos são atos de justiça também, são atos de bondade, são apenas capas religiosas que nos enganam, mas não a Deus. Hoje, muita gente quer fazer justiça com as próprias mãos, mesmo se dizendo cristão. E isso não quer dizer que nós tenhamos que ser ignorantes no sentido de sofrermos alguma injustiça de forma absurda e ficarmos olhando. Algumas coisas nós temos o direito de reivindicar, de procurar, outras nós temos que orar e deixar que Deus faça. Então não podemos colocar tudo no mesmo patamar. Precisamos discernir, buscar em Deus realidades para cada situação. Hoje nós temos aqui a verdade de Deus que transforma não somente a nossa natureza, no sentido de recebermos a filiação da parte de Deus no Espírito Santo que em nós habita, mas permitirmos que esta natureza do Espírito em nós comece a brotar e sobejar de modo a abençoar outras vidas. Enquanto uma grande multidão está buscando igrejas para serem abençoadas, Deus está escolhendo ou está chamando aqueles que não querem se preocupar com as coisas materiais e, sim, cumprir com a vontade de Deus na sua vida pessoal. E quando querem isso, entendem que o principal é ser uma bênção. É ser instrumento de Deus ou um vaso de Deus para libertar, para abençoar, para suprir, para socorrer, para abraçar, não para discriminar, para condenar e muito menos para julgar. Conheço um pouco dessa situação do sistema religioso ao qual eu vivi e estou me libertando aos poucos. Esse sistema não aceita concorrência. Se você faz parte, por exemplo, de uma denominação e proíbe você de ouvir mensagem de alguém que é de outra denominação, proíbe ou limita você a ter relacionamento, por exemplo, com os seus familiares que são de outra denominação, ou até que não são cristãos. Quanta gente você conhece, eu conheço, que despreza a própria família, infelizmente, em nome de Jesus. Que triste é isso, gente. Que amor é esse? Eu conheço e eu vivi um pouco disso. Quando nós vemos, por exemplo, os nossos pais problemas, dificuldades de entendimento, então nós acabamos discriminando nossos próprios pais. E existe um mandamento com promessa:
Honra teu pai e tua mãe. Não diz esse mandamento, não diz se eles forem do mesmo credo que o teu. Honra teu pai e tua mãe para que vá bem, sejam longos os teus dias sobre a terra. Gente, não vamos ser tão cegos a ponto de, em nome de uma ideologia denominacional, praticarmos tanta maldade e desprezo. Depois, nós incoerentemente ficamos orando para Deus mudar as pessoas que nós desprezamos. Muita incoerência, não acha? Então, eu espero que essa mensagem possa te fazer meditar, avaliar o quanto você deseja a santidade de Deus. Ela está intimamente atrelada à bondade. O fruto do Espírito é bondade. É o que diz aqui em Efésios 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Se nós queremos realmente viver agradando a Deus, entendamos que a santidade de Deus está atrelada, manifesta pela sua bondade, pela sua misericórdia. Sede, pois, misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Quero que você seja acrescentado com esta palavra, edificado. Eu espero que ela faça bem ao teu espírito, à tua alma, e por consequência ao teu corpo, a todos nós. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, não hesite em escrever, em perguntar. Use esta rede, tanto do Instagram como do Face, para conversarmos a respeito. Naquilo que eu puder, eu vou buscar e atender. Se você puder, pois, se Deus tocar no seu coração, para nos ajudar no sustento do ministério, eu nunca tenho feito isso. Hoje eu quero abrir esta oportunidade, se houver no coração de alguém dos que estão nos ouvindo esse desejo. Por favor, nos escreva e eu passo para você depois a forma e os dados. Deus possa te abençoar ricamente. Quero terminar orando nesta hora. Celestial, nós cremos na tua palavra e queremos que esta palavra faça diferença na nossa vida. A tua santidade se manifeste em nós a cada dia, para que nós nos tornemos conhecidos como teus filhos, não pela roupa, não pelo palavreado, não pela estética, mas por amarmos, sermos abençoadores, desejarmos edificar vidas, tocar as vidas, como nós fomos tocados e abençoados pelos instrumentos que o Senhor usou para nos alcançar. Senhor, faz de cada um dos meus irmãos que estão aqui agora, daqueles que ainda irão ouvir, a tua obra, a tua vontade, o teu querer. Nós sejamos sensíveis e plenamente convictos da tua verdade, da tua palavra, na nossa vida, na nossa família, na comunidade onde o Senhor nos colocou. É isso que eu te peço nesta hora, Senhor, também pedindo para aqueles que estão enfermos, sofrendo no hospital ou nas suas próprias casas. Que a tua mão socorra cada vida, curando, libertando,
trazendo paz, saúde, renovando também, guardando os que estão trabalhando na área da saúde, no atendimento, em qual nível for. Sejam eles guardados, preservados, renovados pela tua mão, pelo teu agir. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Que a sua semana seja proveitosa e abençoada. Muito bom tê-los aqui conosco. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.